palestrante espírita, sendo expositor pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Doutor, então, palestra Dr. Sérgio Lopes. Tá bem. Prezados amigos, dando continuidade então a essa atividade. Parece que hoje à tarde a palestra é do Sérgio, né? E eu confesso a vocês que é sempre muito difícil, por um lado, falar depois do Sérgio Felipe, por um outro lado, sempre é muito bom, porque a gente acaba fazendo uma palestra completamente diferente daquela que preparou. Porque ele sempre traz tantas informações interessantes que a gente nunca havia pensado, apesar de labutar no movimento e nos estudos do tempo. E, por um outro lado, deixa a gente pensando em alguns conceitos que são absolutamente importantes e que precisam ser considerados. Durante todo o tempo que o Sérgio Felipe apresentou o assunto, muitas das questões que eu vou apresentar para vocês aqui, a única diferença é que eu vou apresentar com sotaque gaúcho, né? Porque ele já certamente falou. Dinâmica do psiquismo é simplesmente uma tentativa, através dessa questão que proponho para o assunto, para a nossa reflexão, de nós entendermos um pouco do que nós carregamos dentro de nós através das nossas experiências emocionais e espirituais. O Sérgio trouxe para nós toda a conexão física, orgânica, com muita riqueza de detalhes no que se refere à ligação espiritual, espírito-corpo. A nossa intenção é bem menos ousada, é simplesmente abordarmos naquilo que nós já sabemos, e outras tantas informações, o que se refere à nossa psicologia psíquica e ao nosso componente espiritual. Do que é feito o ser humano? Do que realmente somos constituídos sob o ponto de vista mental? Se recorrermos ainda então à obra maravilhosa de André Luiz, vamos encontrar no livro Missionários da Luz uma síntese perfeita a respeito da evolução do psiquismo em todos os tempos. Diz o mentor Alexandre, na obra Missionários da Luz, orientando André Luiz nos seus estudos, que o psiquismo, antes de estagiar na espécie humana, ele mostra os seus primeiros rudimentos, os seus primeiros sinais, junto às primeiras espécies celulares. Sabe-se que a vida surgiu na Terra há milhões e milhões de anos, no formato das primeiras células. Os organismos unicelulares que foram por diferenciação se bipartindo e mostrando as suas novas faces multicelulares. No meio aquático, a vida nasceu dentro d'água. Milhões e milhões de anos depois, ainda
em meio aquático, surgiram as primeiras espécies animais, que foram os primeiros peixes, que também demonstravam uma linha de continuidade com todas as espécies psíquicas anteriores, desde o reino vegetal, agora chegando ao reino animal. Milhões e milhões de anos depois, a vida, o psiquismo, ele sai de dentro d'água e ganha o mundo extra-aquático. É quando a vida, então, ganha a forma animal rastejante. As primeiras espécies animais, as mais primitivas, fora do meio aquático, foram os répteis. Milhões e milhões de anos depois, por diferenciação e mecanismo evolutivo inevitável, a vida expressa-se no seu psiquismo em formas animais mais sofisticadas. E é então quando os animais vão mostrar a característica dos primeiros quadrúpedes, que por 4 patas se locomoveram e se locomovem ainda no planeta. Mas será milhões e milhões de anos depois que, ainda em espécies animais irracionais, o psiquismo vai mostrar uma nova faceta, quando, então, saindo do movimento das 4 patas, já se colocando sobre 2 patas, formarão os primeiros macacos. A humanidade demorou milhões e milhões de anos para conseguir fazer esse processo evolutivo dinâmico, desde as primeiras células até os macacos. Dos macacos para cá, temos toda a informação darwiniana da espécie humana como derivada desse primórdio todo ancestral. Mas o mais curioso é que em nós humanos, também nós, viemos encarnar no mundo físico, conforme bem colocou o colega, também, curiosamente, na forma de uma primeira célula. A célula ovo, pela união de um óvulo com um espermatozoide em meio aquático. Dentro, não do mar ou do oceano, mas do útero da nossa mãe. E ali, não mais em milhões de anos, mas em poucos meses, aquela célula que foi se multiplicando, se bipartindo, pelo fenômeno da cisparidade, foi mostrar, em alguns meses depois, a forma dos primeiros peixes. Porque quem conhece a ecografia de uma mulher grávida percebe, lá nos primeiros meses, o feto se movimentando e nadando dentro da barriga da mãe, como se fosse um peixe. Assim como os primeiros peixes dentro do mar. Alguns meses depois, a natureza dará um passo fantástico, que é fazer como com os primeiros répteis, que após os peixes saíram de dentro d'água, também nós sairemos de dentro da barriga da nossa mãe e vamos ganhar o mundo extra-aquático. E se nós largarmos um bebê no piso ou em cima de uma cama, ele vai rastejar, assim como os primeiros répteis. Perto de 1 ano de idade, nós já teremos revisado toda a evolução psíquica da história da humanidade dentro de nós, todo o nosso processo evolutivo. Porque depois disso, alguns meses depois, aquela criança que só rastejava, por um impulso natural, por uma força maior do que ela, vem da sua instintividade, dos mecanismos gravados pelas leis naturais dentro de si, estará engatinhando, assim como os primeiros quadrúpedes.
e lá em torno de 1 ano de idade. Por um mecanismo natural de evolução, a criança, pela primeira vez, apoiando-se num móvel ou segurada pela mão da mãe ou do pai, sairá cambaleante, aventurando-se a andar por 2 pernas, assim como os primeiros macacos. E aqui estamos nós, cambaleantes, um pouco diferentes dos macacos, outros muito parecidos, cambaleantes em 2 pernas, mas a grande verdade é que até 1 ano de idade, nós revisamos toda a história da nossa evolução em todas as vidas, em todas as espécies, em todas as naturezas, em todos os meios na nossa evolução. E é o grande orientador espiritual de André Luiz que nos explica que o psiquismo estava lá, que nós percorremos e experimentamos todas essas experiências e que, portanto, elas estão gravadas dentro de nós. Isso faz com que a espécie humana, ao chegar a ficar em 2 pernas e estarmos hoje podendo vir aqui para ouvir essas palestras, somos o resultado evolutivo de todo esse processo. E, portanto, nós temos um diferencial em relação aos animais, que é a capacidade do discernimento, da evolução, no que se refere ao desenvolvimento dos sentimentos, do pensamento, da sabedoria e da espiritualidade. Por isso, para nós, na dinâmica do nosso psiquismo, nós precisamos saber que nós temos uma parte do nosso psiquismo que é uma parte consciente. Mas temos uma outra gigantesca dentro de nós, que é inconsciente, que nós não nos damos conta e que, no entanto, está gravada, está lá dentro de nós. Isso faz com que a gente possa dividir esse assunto grosseiramente em 4 pontos. Uma dinâmica do psiquismo que se refere à vida atual. As experiências que nós temos na nossa vida presente, desde o momento que nós fomos concebidos até o momento em que nós partimos da vida física. E desde aquele instante e nos primeiros anos de vida, vamos estar vivenciando as etapas mais importantes. É por isso que os primeiros anos são os mais fundamentais no que vai se referir a tudo aquilo que nós temos para aprender nessa vida e de tudo aquilo que nós vamos ser durante essa existência. Porque nesse momento em que nós voltamos para a vida física, e quem é espírita já sabe, parte do princípio da reencarnação, que o que nós temos é uma nova existência dentro de uma única vida, porque a vida é uma só desde aquele momento, nós somos uma individualidade desde aquele instante em processo evolutivo. Nas várias existências nós tivemos muitas experiências, mas ela precisará dos primeiros anos de vida para nos dar chance de nós construirmos alguma coisa nova em relação ao que nós fomos e ao que fizemos no passado. É por isso que os primeiros anos são anos de verdadeiro apagamento. É por isso que é necessário que a gente seja criança de novo. Ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Não, deixai as criancinhas virem até mim, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Jesus, o grande terapeuta, o grande médico, o grande orientador, que numa linguagem de um dialeto muito pobre, numa época que ele não tinha como explicar tudo isso, e daí então a presença do Consolador mais adiante, para que pudesse esclarecer essas coisas todas, já sabia. Que é exatamente durante aquele período que a gente apaga todas aquelas tendências viciadas, aquelas dinâmicas comprometidas muitas vezes de orientações anteriores de vidas passadas. Então a gente nasce como criança novamente. E para isso nós precisamos nos formar para a vida atual. A primeira formação que nós temos é a formação dentro do lar.
dentro de casa. Ninguém se forma sozinho. Se nós ficarmos sozinhos, nós empobrecemos. Nós já nascemos dentro de uma outra pessoa, através de uma outra pessoa. Ficamos 9 meses, em torno de 270 dias, dentro de uma outra pessoa, respirando o oxigênio dessa outra pessoa, nos nutrindo pelo sangue dessa outra pessoa. Toda a alimentação e todo o filtro afetivo será através dessa outra pessoa e dessas outras pessoas que estão em torno. Portanto, nós não existimos sozinhos. Nós não somos uma pessoa só. Se nós já viemos através de uma outra pessoa, e se logo naquele período inicial, enquanto rastejamos, ou mesmo depois que caminhamos, a gente vai precisar dessa pessoa, dessa mãe, desse pai, desses irmãos, para nos darem o alimento, o calor, o agasalho, o remédio, a comida e o amor, nós não existimos sozinhos. O ser humano é um ser meramente relacional. Um conceito de vida é relação. Quem se relaciona, vive. Quem não se relaciona, não vive. As pessoas mais saudáveis que conhecemos são as pessoas que mais se relacionam. Reconhece-se o grau de patologia, de doença mental de uma pessoa, muitas vezes pelo grau de isolamento que ela está. Quanto mais doente uma pessoa, mais isolada. Não quero ver gente. Hoje eu não quero ver ninguém. Claro que de vez em quando isso aí faz falta também, né? De vez em quando a gente satura, né? Aí dá uma saidinha. Mas daqui um pouco mais já começa a sentir saudade. Ou pelo menos deveria. Porque se a pessoa fica muito tempo e não quer mais ver ninguém, é sinal de doença mental. É por isso que as doenças mais graves, elas mostram essa característica do isolamento, a esquizofrenia, os graus de autismo, do mergulho interior e desconexão com a realidade externa, as depressões nas suas expressões mais profundas e etc. Então, nós teremos, num primeiro momento, as experiências da vida atual relacionadas a todos esses personagens que fazem parte da nossa infância. Quem foram esses personagens? Agora vai começar uma grande sessão de psicoterapia coletiva. Terapia de grupo. Mas cada um por si aí, eu só vou fazendo a condução. Quem foram os nossos pais? Quem foram esses personagens? Como é que será que foi o pai que eu tive? Ou que eu tenho? Como é que será que foi a mãe que eu tive? Ou que eu tenho? Porque ela está dentro de mim. Ele pode já ter desencarnado, e ele continua existindo a nível espiritual, mas ele existe também num outro plano, que é dentro de mim. Do jeito que ele foi lá quando eu era pequenininho, porque às vezes ele muda mais adiante, e ainda bem quando muda para melhor. Mas será que aquele pai que eu tive foi aquele pai que me colocou para cima, que me colocou para frente, que me apoiou, que lutou por mim, que trabalhou, que soube abrir mão da sua vida, para que eu pudesse ser alguém, para que eu pudesse ter autoestima? Ou será que aquele pai que eu tive foi aquele homem egoísta, que só pensava nele, quando não aquele pai autoritário que batia enraivecidamente, aquele pai que traiu a minha mãe, aquele pai que me desacreditou, aquele pai que nem me quis? Qual será a imagem desse pai que eu tenho dentro de mim? E nós vamos ver não hoje o desenvolvimento dessa questão, mas amanhã, quando toca do amor nas suas várias dimensões, as dimensões do amor. A importância de nós termos essa questão, não para ficar se queixando para o resto da vida do pai que teve que não foi bom, ou da mãe que teve que não foi bom, não é para isso. Mas é importante que a gente tenha consciência, porque a gente só se conhece se a gente conhece os personagens que estão dentro da gente. Se a gente ignorar, se a gente não souber a nossa origem, quem foram as pessoas, quem foi a nossa mãe? Será que a nossa mãe foi aquela mulher que nos amou, que nos desejou, que nos colocou para cima, que nos quis crescer? Ou foi aquela mulher, talvez, coitada, que nem nos quis, mas que não podia, ou porque por motivos ou outros não amava nem a si mesma? Será que foi aquela mãe que super protegeu, que nos banalizou, que nos infantilizou,
que não nos deixou fazer as coisas, muitas vezes dizendo que a gente não sabia fazer, que deixasse que ela fizesse. Quem sou eu hoje? Eu sou parte desse pai, eu sou parte dessa mãe, eu sou parte desses avós. Depois nós vamos ver a herança de si mesmo, mas nós somos resultado também desses personagens. São verdadeiros personagens da nossa vida infantil. E eles são tão poderosos, tão fortes, que às vezes a gente, quando é pequeno e a gente não gosta de um deles, a gente diz assim: quando eu crescer, eu nunca vou fazer isso com meu filho. E depois que a gente cresce, lá num determinado dia, alguém chega para nós e diz assim: tu estás igualzinho ao teu pai. Não tem coisa boa, melhor para ouvir do que isso, né? Quando a gente se dá conta que jurou que não ia fazer e acaba fazendo igual. Porque na dinâmica do psiquismo, quanto mais a gente briga com uma pessoa, mais parecido com essa pessoa a gente fica. Isso, para acabar o seminário sábado à noite para vocês, deve ser um espetáculo, tá ouvindo isso? Eu vim estragar tudo que o Sérgio falou, né? O Sérgio deve falar uma mensagem de otimismo e eu venho trazer o resto. Bom, mas a verdade é assim, é que quanto mais a gente briga, mais parecido fica. Porque por semelhança psíquica a gente se identifica. Então, com os pais que a gente teve na infância, sejam bons ou não, nós temos uma tendência na dinâmica do nosso psiquismo a nos identificarmos e a repetirmos o comportamento. Então a gente vê muitas vezes aquela filha de um pai alcoolista que casa depois com um alcoolista. Aquela criança que assistiu às dores atrozes da violência doméstica, embora tenha sofrido muito, mais adiante, vincular-se a pessoas violentas. E aí nós olhamos o Oriente Médio e nos perguntamos, por que será que não termina aquela briga toda sempre? Porque os elementos de identificação, e isso a psicanálise explica muito bem, continuam sendo os mesmos. É por isso que é necessário nascer um Jesus durante aquele mês, trazer uma mensagem muito diferente, para criar um novo elemento de identificação, que ainda não valeu para lá, e que, diga-se de passagem, ainda valeu muito pouco para cá, mesmo para nós, porque nós temos um verdadeiro Oriente Médio, às vezes, dentro de casa. Às vezes nós temos o homem-bomba dentro de casa. Às vezes nós temos a grande nação opressora, que se acha dona do mundo e que invade o país, mesmo sob protesto das Nações Unidas. Às vezes nós temos essa nação dentro do nosso orgulho, dentro do nosso ego, toda vez que a gente se acha muito importante e que passa por cima daquelas pessoas que nós dizemos ser, as pessoas que nós amamos. Quem foram os nossos personagens? Em que momentos eles se apresentam? Será que eu sou uma pessoa só sempre? Ou será que, dependendo da circunstância, eu sou diferente? Talvez por isso estivesse gravado desde muitos séculos no oráculo de Delfos aquilo que seria a premissa básica da filosofia socrática: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo significa olhar para dentro de si, naquilo que é a nossa característica como pessoas e também nas características que nós herdamos das pessoas com quem nós convivemos. Porque em muitos momentos, na dinâmica do nosso psiquismo, nós não estamos sendo nós. Às vezes a gente está sendo o pai, às vezes a gente está sendo a mãe. Está repetindo um comportamento, a pessoa nem quer mais ser daquele jeito e continua repetindo. Continua fazendo coisas que não deseja mais para si, por automatismo. Às vezes a pessoa toma uma atitude violenta, uma atitude impensada, e ela não quer mais fazer aquilo. Mas ela está subjugada por um personagem interno. Estamos falando ainda agora apenas desses elementos subjetivos.
Ainda não chegamos na dinâmica do psiquismo, ao que o Sérgio já falou muito bem, mas que a gente vai falar um pouquinho mais, que são na questão das obsessões. E amanhã nós vamos desenvolver um pouco mais a questão dos nossos aspectos positivos e aspectos negativos. O que nós temos tanta dificuldade de podermos nos enxergar nas coisas que realmente são mais difíceis, como os aspectos negativos. O fato é que durante esse período, esse desenvolvimento, nós vamos desenvolvendo a nossa autoestima. Todos nós temos uma autoestima, melhor ou pior. Hoje, a grosso modo, na nossa sociedade, nós somos pessoas que nos formamos num mundo onde os valores chamados narcisistas, os valores da vaidade e das necessidades pessoais são muito incentivados. E isso faz com que muitos de nós estejamos ainda estagiando naquelas fases iniciais do desenvolvimento psíquico, a fase oral, a fase anal, a que o Sérgio se referia, a fase fálica, que são as fases da sexualidade que correspondem no desenvolvimento sexual ao comportamento que nós temos na nossa vida de relação. E existe até um autor que se chama Rosenfeld, em 1987, que ele descreveu alguns tipos narcísicos de pessoas. Eu não sei se vai ter aqui alguém que se encaixe nesse tipo aí, sempre tem, mas como a gente dá o exemplo genérico assim, fica só para reflexão. Ele diz que tem dois tipos de personagens narcísicos. É aquela pessoa chamada pele grossa e a pele fina. O que é a pele grossa e a pele fina? Pele grossa é aquela pessoa que nem pele grossa mesmo. É o que já chega pisando firme, chega se impondo, comigo ninguém pode, ninguém me muda, eu já nasci assim mesmo. Mamãe me fez assim, papai me fez assim, meu avô já era assim, meu pai já era assim, eu sou assim. Mas quem sabe a gente vai e procura uma ajuda médica, ou vai no centro espírita. Eu não preciso. Eu não preciso. Quem precisa é tu. Eu não sou louco. Doente, eu não tenho problema nenhum. Às vezes a pessoa está cheia de problemas, mas ela não reconhece. É o pele grossa, né? Esse pele grossa é o comigo ninguém pode. É o que está sempre por cima da carne seca, né? A culpa é sempre dos outros. E tem o pele fina. Pele fina é o oposto. É aquele que também tem um problema narcísico, mas é aquele que se melindra fácil. No centro espírita, então, tem aos montes isso. Não fala para o irmão que ele vai se magoar. Não fala assim com ele porque ele vai adoecer. Cuidado agora, para de falar porque ele está chegando e ele vai ficar chateado. Dentro de casa é muitas vezes o marido, né? Ou a mulher, não fala porque agora teu pai chegou, não faz isso agora porque a tua mãe não vai gostar. Cuidado, porque senão ela vai dar mais problema ainda, porque aí então ela vai fazer uma crise, é o pele fina. Todo mundo se cuida com ele, porque senão ele vai adoecer, vai apresentar algum chiliquito, vai apresentar algum problema, né? É aquela pessoa que está sempre magoada, né? Fala uma coisa para ela, magoei. Aí a gente fica se sentindo culpado, né? Depois a gente vai avaliar o que falou, tinha que ter falado mesmo, e até que falou calmo. Podia ter, mas a pessoa magoou. É o pele fina. Agora vejam que interessante. Por baixo de um pele grossa, tem sempre um pele fina. E por baixo de um pele fina, tem sempre um pele grossa. Porque aquele que faz e acontece que não... Eu não choro. Para que chorar? Chorar é bobagem, chorar é para fracos, né? Então a gente tem isso, às vezes assim a gente educa os filhos, que não pode chorar, porque chorar, enfim. Mas é só dar um filmezinho Água com Açúcar na televisão. Às vezes toca a bandinha da brigada na rua e o pele grossa desaba chorando. Não é mesmo? E vejam só, o pele grossa, aquele que é todo valente, que é todo capaz, muitas vezes infarta aos 40 e poucos, né? E desencarna rapidinho, porque ele não se cuida, não busca ajuda. Ele acaba tendo acidentes e dificuldades de saúde muito mais rapidamente.
E por baixo do pele fina existe um pele grossa, porque o pele fina vive se queixando, mas geralmente passa dos 80, né? Geralmente, não fala para ele que ele vai ter um problema no coração. E assim ele vai só se esquivando. Não dá esse cargo na casa espírita porque não, isso não é para mim. Eu não tenho estrutura para isso. E aí ele vai correndo por fora. E os outros vão se estourando no lugar dele. Ele é o pele grossa, né? Então, no desenvolvimento da nossa autoestima, muitas vezes a gente vai desenvolvendo mecanismos de relação que são um verdadeiro teatro, né? Que reproduzem como é que foram os vínculos que nós tivemos na nossa infância. Dependendo do tipo de vínculos e de elaboração desses vínculos que nós tivemos lá atrás na nossa infância, serão os vínculos que nós vamos desenvolver depois na nossa vida de relação. É por isso que é muito importante que a gente perceba como são as pessoas e quais são as pessoas com quem nós nos relacionamos. Existem pessoas que se relacionam com outras pessoas e as relações são muito positivas. E tem pessoas que se relacionam só com pessoas problemas. Tem gente que chega a dizer assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Só que ela não se dá conta, muitas vezes, que ela vai em busca dessas relações que viram uma verdadeira assombração. Num relacionamento afetivo, por exemplo, existe uma dinâmica psíquica. Percebam o seguinte, a gente costuma dizer assim: qual é a chance de um relacionamento de um casal dar certo? Isso a gente vê muito cedo. Quando duas pessoas se encontram e começam a crescer, começam a se desenvolver, começam a se tornar pessoas melhores do que eram, ali existe uma dinâmica positiva. Mas quando duas pessoas se encontram e ao invés de crescer, elas começam a ter prejuízos, é de se crer que ali existe uma dinâmica em que os personagens internos dentro dela que estão se apresentando são os piores, ou são de características piores. Tem pessoas que nos estimulam para sermos pessoas melhores, e nós temos isso também com determinadas pessoas. Assim como tem pessoas que nos chamam o pior de nós. Se pegam dois casais de namorados, a pessoa é uma pessoa muito legal, começa a namorar o fulano, se torna uma pessoa insuportável, e ele também. Às vezes tem um obsessor, tá bem, tá certo, tem um obsessor para atrapalhar, mas às vezes a culpa não é do obsessor. Na maior parte das vezes a culpa não é do obsessor. A responsabilidade é exatamente das pessoas que, não conseguindo se vincular de uma forma saudável, têm o pior de si a apresentar. E há pessoas que passam uma vida inteira assim, convivendo umas com as outras naquilo que tem de mais negativo, né? Parece que seguiram à risca aquilo que Jesus disse, só que ao contrário. Jesus mandou que nós nos amássemos. Que se amassem, né? Se amem, se amassem. E aí se amassa, né? É só no amasso, né? Fica se amassando mesmo, né? As pessoas vivem se amassando. Então, hoje nós temos que falar um pouco dessa questão, porque é uma questão fundamental, a questão dos relacionamentos, a questão de como nós nos vinculamos nessa dinâmica dentro de nós. Que bom quando a gente pode encontrar na nossa vida a nossa alma gêmea, né? Muito cuidado com as almas gêmeas, porque a alma gêmea é uma coisa que engana bastante. Eu descobri de uns tempos para cá que existe muito mais almas gêmeas convivendo do que a gente imagina. Porque a gente tinha uma ideia de que a alma gêmea era aquela alma, aquela pessoa que a gente ainda não encontrou, mas que talvez a gente encontre daqui um pouquinho, e que aí então, quando encontrar, vai dar tudo certo na nossa vida. Aí a gente vai amar, vai ser amado, vai ter assim uma qualidade de vida muito melhor, e aí diz assim, pois é, mas aí pode ser que não seja para essa encarnação, aí a gente deprime, fica esperando para outra, mas quem sabe tem merecimento, trabalha um pouco mais para encontrar nessa aí.
Só que a notícia ruim, e agora vem outra notícia ruim, é que nós já estamos com a alma gêmea. Essa que está com a gente já é a alma gêmea. Por quê? Porque não existem almas gêmeas. Existem almas afins, existem almas de sintonia, e a sintonia se estabelece pela frequência com que nós estabelecemos no estágio evolutivo que nós estamos. Portanto, essa já é a alma gêmea, por pior que possa parecer. É a alma que eu sintonizei, é a alma que eu busquei, é a alma que realmente está ali comigo. Mas a gente sabe, e aí então uma parte, né, interessante, porque até bem pouco tempo se falava muito em almas gêmeas. Depois a gente descobriu que tem 2 tipos. E agora há poucas semanas nós descobrimos que tem 3 tipos. A alma gêmea, que seria então a alma afim, aquela que tem sintonia positiva, aquela que todo mundo se dá bem, que é aquela mais platônica mesmo, que são raros, enfim, porque desenvolve a necessidade de cada um ter um esforço cada vez maior. E tem a outra, que não é a alma gêmea, que logo em seguida que a pessoa casa, ela percebe que em vez de alma gêmea, ela está com uma algema, né? Em vez de estar almagemado, ele está algemado, né? E aí quando a alma gêmea se transforma em algema, é quando começa a haver aquela prisão, aquele encarceramento, aquele sofrimento. A pessoa ela quer realmente se sentir melhor e não consegue. São as algemas, segunda categoria. Mas há poucas semanas atrás, conversando com a nossa querida Sandra Borba, que é uma grande espírita, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, depois do encontro de evangelizadores que nós participamos juntos aqui em Porto Alegre, saímos para o corredor, nós começamos a conversar e chegamos à conclusão, ela teve uma tirada sensacional, que existe uma terceira categoria. Tem as almas gêmeas, tem as algemas e tem as almas que nem gemem. As almas que nem gemem são aquelas que não acham nem bom, nem ruim. Nem gemem, não geme mais, não tem mais motivo para gemer. Não geme nem de prazer e nem de dor. São as almas indiferentes. São as relações dos nossos dias. As relações que perdem o valor. Daquelas que se nutrem de outras coisas, mas não se nutrem daquilo que pode ser um dos materiais mais ricos para a dinâmica do nosso psiquismo funcionar de uma forma mais qualitativa, que é o enriquecimento através de uma relação afetiva. Lembrando que numa relação afetiva é natural momentos bons e momentos ruins. Cuidado com as relações das pessoas que não brigam, das pessoas que não têm problemas, das pessoas que não dizem uma para outra os seus pontos negativos, que não perdem às vezes o controle, até muitas vezes tomam atitudes ou enfim, baixam o nível. Faz parte do ser humano isso aí. Cuidado com aquelas relações das pessoas que sempre se deram bem, mas que o dia que resolveram brigar, não teve mais conserto. E aí a gente fica olhando, mas como? Se dava tão bem? Ah, pois é, mas depois que ela descobriu que ele, sem falar, ele tinha isso, 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 e depois que ele botou para fora tudo que ele pensava dela e que ele nunca tinha falado, não teve mais conserto. Então, um relacionamento afetivo pressupõe a predominância dos aspectos bons, mas é necessário que possa ter também os seus momentos de dificuldade. Então, a grande metáfora é o globo terrestre. Nós poderíamos dizer, como falamos no início, que nós não somos uma pessoa só. Nós somos como o globo terrestre. O que existe no globo terrestre? O globo terrestre ele tem as suas zonas polares, que são as suas zonas frias, tem a sua zona equatorial, onde tudo é quente, onde tudo é tórrido,
E entre os polos, as zonas árticas e o Equador, existem as variadas regiões tropicais, temperadas, de várias temperaturas. Nós, por exemplo, vivemos numa região de clima temperado, no Rio Grande do Sul, num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, graças a Deus. Então, nós somos como o globo terrestre. Se alguém disser assim, a Terra é um planeta gelado, ela não está descrevendo a Terra. Ela está descrevendo uma parte da Terra. Se alguém disser assim, está lá no Equador, não, a Terra é um planeta quente. Não, ele não está descrevendo a Terra, ele está descrevendo a região equatorial da Terra. Assim como o planeta, nós também temos as nossas zonas psíquicas geladas, os nossos polos, que poderia ser entendido como as nossas zonas depressivas, as nossas zonas melancólicas, as nossas zonas mais endurecidas, mais difíceis, mais rígidas, mais distantes. Todos nós temos zonas polares dentro de nós. Mas nós também temos dentro de nós o nosso Equador, onde tudo é quente, onde há a sensualidade, onde há o calor que pode se transformar nas suas várias manifestações, nas suas múltiplas faces. Temos, entre um extremo e outro, as nossas zonas tropicais, as nossas zonas temperadas. Qual é a nossa geografia psíquica? Tem pessoas que ficam mais situadas e moram nos polos. Outras moram mais perto do Equador. Outras moram no Rio Grande do Sul, lugar bom de se morar, né? Com essas estações bem definidas, principalmente hoje em dia, que a gente já sabe qual é a roupa que vai botar para o Congresso, né? Para bagunçar o coreto completamente. O fato é que nós temos muita semelhança com o nosso planeta nas várias regiões, se formos comparar os nossos estados emocionais com as temperaturas da Terra. Como os antigos navegadores se locomoviam no planeta antigamente? Os antigos navegadores saíam de uma determinada região, iam para outra, guiando-se pelas estrelas. Nós precisamos saber para onde nós vamos? É a segunda parte do conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos navegar. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Se utilizando de Fernando Pessoa, navegar é preciso, de precisão. Precisamos ter precisão, acerto. Viver não é preciso, não é exato. Viver é uma arte. Viver é uma eterna aventura onde nós temos que, a cada momento, saber para onde estamos indo com o nosso barco. Os antigos navegadores, eles partiam em direção aos mares olhando pelas estrelas, e esse era um risco muito grande. Porque se o céu estava descoberto, era muito fácil saber se estava indo para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Mas se o céu estava encoberto, numa noite de tempestade, o barco ficava à deriva. Uma das grandes invenções da humanidade foi a bússola. Porque a bússola fez com que os navegadores agora pudessem se direcionar pelos 7 mares, independente da temperatura externa, independente da posição das estrelas, de haver nuvens ou não. Agora temos dentro do barco uma bússola que pode nos orientar, e a bússola foi uma das grandes invenções da humanidade. E nós? Será que nós temos nos guiado na dinâmica do nosso psiquismo pelas estrelas? Ou nós temos uma bússola interna? A maior parte de nós ainda não tem uma bússola. A maior parte de nós se guia pelas estrelas. Dependendo de como está o tempo, nós vamos para algumas regiões do nosso planeta. E quando não, na maior parte das vezes, as circunstâncias nos direcionam para
os vários pontos do planeta interior, do planeta psíquico que nós temos. Nós temos regiões depressivas, fóbicas, ansiosas, regiões de violência, regiões de amor, regiões de piedade, de compaixão, de grandeza. Temos tudo isso dentro de nós, porque nós temos, na dinâmica do psiquismo, as nossas vidas passadas. As nossas vidas anteriores, onde nós gravamos dentro de nós as várias experiências mais importantes relacionadas aos quadros psicopatológicos mais importantes, como a depressão, como os quadros de doença mental. As matrizes dessas perturbações nascem em existências anteriores. Os momentos em que o nosso barco perde a direção e que somos assaltados por violentas comoções, um dos ingredientes fundamentais é o ingrediente das nossas heranças espirituais de nós mesmos. Quem é o personagem que nós carregamos e que não é só o nosso pai, a nossa mãe e o nosso avô? Quem é aquele indivíduo que se apresenta em determinado momento da vida, principalmente depois da adolescência, que começa a apresentar uma característica muito diferente? Diferente daquela quando era pequeno, diferente da família. De onde vem aquela personalidade agressiva ou compassiva? Aquela personalidade violenta ou solidária? Aquela personalidade que mostra matizes de pânico, de fobias? Ou de mais maturidade? Dois irmãos. Um desenvolve uma característica, o outro desenvolve uma outra bem diferente. Que arquivos são esses? Que bússola terá usado cada um deles para saber para onde se direciona? É assim que as nossas vidas anteriores respondem por boa parte da dinâmica do nosso psiquismo. Algumas fobias que surgem em determinado momento da nossa vida são fobias originárias de experiências anteriores. São situações em que, passado em outras encarnações, tivemos experiências de perdas, de tristezas, poderemos desenvolver nessa vida, por semelhança de situações, comportamentos fóbicos. A pessoa nessa vida ela acaba esquecendo das vidas anteriores. Mas as nossas emoções, a nossa afetividade, a nossa sensibilidade não esquece. Às vezes a gente encontra uma pessoa e pergunta, mas da onde que eu te conheço? Não, mas a gente já estudou junto, a gente já se encontrou e tenta buscar, nunca se viram. E dali surge uma grande amizade, e dali surge uma grande afinidade. Em grande número de vezes são reencontros de outras encarnações, onde já estiveram juntos, já foram amigos, já foram amantes, já foram pais, já foram mãe, filho, enfim, não importa, já tiveram sintonias maiores às vezes do que aquelas que nós temos dentro de casa, com a família de sangue. E aí no Evangelho e Espiritismo nós vemos a família pelos laços espirituais. Então, essa memória o nosso psiquismo não apaga, e ela está presente. Assim como está presente também as situações que a gente possa ter passado numa vida anterior. Eu estou me lembrando agora de uma pessoa que eu atendi, uma mulher, que tinha um ciúme mortal do marido. O marido era um cara extremamente correto, até o momento que eu soubesse, enfim, e ela também. E todo mundo dizia, e parece então que a gente não tem motivo para pensar o contrário. Então a gente vai pensar que ele era um cara fiel, né? Só que apesar da fidelidade dele, ela tinha um ciúme atroz. Ela tinha uma persistente ideia de que ele a atraía. De tal forma que, às vezes, andando na rua com ele era um problema, porque se ele olhava para o lado para enxergar, para cumprimentar alguém, para onde é que tu olhou? O que tu estava olhando? O que tu olhou? Tu viu aquela mulher? E o pior é que de vez em quando passava mesmo alguém. Mas olhar também não precisa, não é traição, né? Não é? Olhar pode. Tá bem. Só que ela já vivia aquilo ali como um sinal.
eu sabia. Ele tem uma amante. Muito bem. Só que aquilo realmente não tinha base na realidade para poder sentir de tal maneira. E a gente começou a trabalhar com ela sob o ponto de vista psicológico e fomos para uma terapia mais profunda, porque não encontramos razões na vida atual para tal intensidade do distúrbio. Trabalhamos com a terapia de vidas passadas e encontramos ela com o mesmo marido. Essa é a terceira notícia ruim. Quando não arruma numa vida, nasce na outra. Nem sempre, como marido e mulher, pode nascer como pai, como filho, mas às vezes nasce de novo, como marido e mulher. E eles se propuseram, enfim, a nascer juntos. Não existe essa matemática nas reencarnações, tão exata assim. Só que nessa vida anterior, de fato, ele houvera sido um marido que, em muitas oportunidades, havia lhe traído. Quando ela, então, estava num regime de dependência dele muito maior do que na vida atual. Daquelas situações em que a mulher tinha que se conformar em ficar com o marido e fazer de conta que não via o que estava acontecendo, as traições. E ela traz, então, para a vida atual, esse sentimento de que o marido não é confiável. Portanto, mulheres, quando vocês tiverem um ciúme muito intenso do marido, vocês já sabem que é porque foi na outra encarnação que houve a traição. Na vida atual, provavelmente, ele não está traindo. É um problema de vidas passadas. Vocês estão entendendo, como diz o Sérgio, né? Esquece, essa parte da palestra pode apagar, porque é bobagem, né? Tem que olhar muito bem na vida atual também. Mas o fato é que existem essas nuances, estão gravadas no nosso inconsciente passado e que refletem na vida presente. Mas na dinâmica do psiquismo, nós precisamos falar de um terceiro elemento, que é o elemento em que Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, pergunta 459. Influem os espíritos nos nossos pensamentos? O que responderam os espíritos? Essa é famosa, todo mundo sabe, né? Muito mais do que supondes. Interferem de tal modo que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O pessoal está afiado mesmo, né? São eles que vos conduzem. Então, nós estamos, no nosso psiquismo, existem, então, os personagens da infância, nós mesmos que já viemos do passado, com todas as nossas agruras, o componente psíquico da evolução, herdado por nós mesmos, mas entra na dinâmica do nosso psiquismo as influências espirituais. Quais são as nossas influências? A nossa bússola interior pode nos sinalizar para onde nós estamos caminhando, que tipo de companhia nós temos. E não vamos nos alongar tanto nisso, porque já foi demonstrado aqui. Até mesmo a característica de determinadas perturbações. E para sintetizar nesse aspecto, lembramos apenas de Allan Kardec citando os 3 tipos. Quais são os 3 tipos de obsessões? Obsessão simples, fascinação, subjugação. Obsessão simples, aquela obsessão que a gente tem quase todos os dias, porque ninguém está livre dela, né? São aquelas aproximações espirituais ocasionais que nos perturbam, que nos desorientam e que, de repente, quando a gente tem bom senso, a gente consegue sair delas com mais ou menos facilidade para depois voltar uma outra em outro momento. Até o outro extremo, quando encontramos as subjugações, que são os estados de possessão, é quando a pessoa tem a sua vontade anulada pela ação de um espírito obsessor que lhe toma o psiquismo e que lhe faz, inclusive, cometer atos absurdos ou ter sentimentos atrozes. Tanto nesse caso, na simples como na subjugação, são obsessões passíveis de tratamento espiritual, que podem ter um recurso muito grande no atendimento na casa espírita, porque tanto num caso como no outro existe sofrimento por parte da pessoa. Mas eu gostaria de falar para vocês daquela obsessão que às vezes a gente não dá muita bola, mas que, lendo com mais atenção no Livro dos Médiuns, a gente percebe Kardec chamando a atenção como o tipo de obsessão mais grave que existe, que é a fascinação.
Porque na fascinação a pessoa não se sente doente. E eu destaquei algumas coisas que Kardec fala aqui. Ilusão produzida pela ação de espírito sobre o pensamento do médium paralisa o raciocínio. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. Claro que Kardec fala do médium, mas isso é para qualquer um de nós. Né? Quantas vezes a pessoa põe uma ideia fixa na sua cabeça, uma coisa equivocada, e ninguém consegue fazer com que ele pense o contrário. Indivíduos orgulhosos, vaidosos, é o ingrediente principal para a mediunidade, para a obsessão da fascinação, é a vaidade e o orgulho. Porque a pessoa não acredita, ela se sente realmente que ela está certa naquilo que está pensando. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos. O fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. A gente fica lembrando das pessoas, a gente que atende no trabalho de psicoterapia, de consultório, na psiquiatria, é muito comum isso. Quando a gente sugere a pessoa buscar um centro espírita para que possa ter esse componente espiritual aliado ao tratamento, é muito comum da pessoa às vezes esquecer a consulta, não ir, ou antes de ir para o trabalho espiritual acontece alguma coisa, toca o telefone, chega uma visita, ou a pessoa até às vezes se sente melhor. É incrível. Como a pessoa no dia, às vezes, que vai ir na casa espírita, ela se sente, ela amanhece melhor já, o obsessor se afasta, para que ela tenha uma sensação de melhora e acredite que não precisa. Aí ela não vai. No dia seguinte ela está pior ainda. E aí passa 1, 2, 3 semanas, 1 mês, e ela não vai e vai piorando, e é processo de fascinação. Porque ela dá o aval para o espírito fazer o que quiser com ela. Os processos de fascinação são muito fáceis nos dias de hoje. É a obsessão dos nossos dias, porque está baseada na vaidade. Então, no que toca à beleza física, a dinheiro, a poder, a prestígio e a conquistas amorosas, é o principal tipo de obsessão que existe hoje. Porque para ter um corpo bonito, para ter dinheiro, para ter prestígio, para ter poder, para ter beleza e para ter conquistas amorosas, às vezes a pessoa paga qualquer preço. E o grupo de espíritos que está imbuído, que está envolvido hoje no processo de perturbação espiritual, se utiliza muito mais da fascinação do que dos processos dolorosos. E a pessoa passa a vida inteira dela andando no caminho oposto. É por isso que, mais uma vez, lembramos do grande terapeuta, quando ele dizia que era necessário se fazer pequeno para entrar no reino dos céus. Se fazer pequeno é se fazer humilde, é se despojar da vaidade, do orgulho, para que então ele possa se dar conta dos processos mentais graves, obsessivos que ele tem, que senão ele não se dá conta. E Kardec diz no Livro dos Médiuns que com esse tipo de obsessão não adianta tentar ajudar. Às vezes a única coisa que a gente pode fazer é deixar a pessoa sozinha e que a vida se encarregue por ela. Para que em algum momento, e tomara que não seja longe, ela tenha alguma dor em sua vida. E isso faça com que ela procure aquilo que seja os grandes motivos dela procurar os caminhos mais corretos para a sua existência. Porque na dinâmica do psiquismo, nós precisamos lembrar que o ser humano ele pode carregar, então, aquilo que nessa vida sejam os seus pais, ou o que ele traga de existências anteriores, ou as suas perturbações. Mas ainda assim, isso seria muito pouco para falarmos do ser humano. Estaríamos falando apenas do ser humano doente, do ser humano problemático, do ser humano enfermo, do ser humano obsidiado, do ser humano sofrido. Mas graças a Deus, na dinâmica do psiquismo, nós também somos deuses. Nós também somos seres imortais e temos gravados dentro de nós a divinidade. Quando é perguntado para os espíritos, quando Kardec pergunta, pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Deus inscreveu-se dentro de nós.
então nós temos uma parte saudável também. Na dinâmica do psiquismo, nós temos uma parte nossa que não adoece nunca, que é uma parte que já nasceu curada. E quando nós caminhamos para a evolução, nós caminhamos para descobrir esse Deus interior, esses potenciais inatos que jazem, que adormecem dentro de nós. Existe uma prece indígena muito bonita que diz: o homem sussurrou, Deus, fale comigo. Naquele momento, um rouxinol começou a cantar, mas o homem não ouviu. Então ele repetiu mais alto, meu Deus, fala comigo. Então logo ali perto um trovão ecoou, mas ele também não estava com os ouvidos para ouvir. Foi quando ele olhou em volta e disse, tá bem, meu Deus, então deixa eu te ver. E ali então, uma estrela brilhou, bem próximo. Mas ele estava cego e também não viu. Então ele começou a gritar, meu Deus, me mostra um milagre. E uma criança nasceu. Mas o homem também não sentiu o coração pulsar dessa criança. Então o homem começou a chorar, se desesperou e disse, tá bem, meu Deus, então me toca. Foi quando naquele momento uma borboleta pousou no seu ombro e ele, incomodado, tirou a borboleta e continuou a sua vida triste, com medo e solitário. Deus está permanentemente falando conosco, pelas vias mais profundas que nós não vemos, que nós não ouvimos, que nós não tocamos, que são as vias mais sensíveis. Quais são os nossos circuitos de energia? Onde está dentro de nós aquela parte que vibra? Cadê aquele homem, cadê aquela mulher que quando era pequeno acreditava, que quando era adolescente sonhava? Cadê aquele ser humano que dobrou a esquina e que a gente acha que morreu, mas que talvez não esteja morto, porque dentro de nós ele vive? Cadê esse ser que traz dentro de si a identidade divina, esse homem capaz de procriar, de fazer-se pai, de fazer-se mãe? Talvez seja um dos grandes momentos da nossa existência, quando nós imitamos Deus. Cadê esse homem que já tem filhos? Cadê esse homem, essa mulher que já tem um trabalho, que já tem uma realização e que agora busca a sua espiritualidade? Quando nós começamos a buscar isso aí, nós passamos a descobrir uma outra dinâmica do nosso psiquismo. Ainda essa semana, quando eu fui na casa espírita que eu trabalho em Pelotas, o Lar Fabiano de Cristo, e eu fui com a minha filha do meio, com a Luísa, ela está com 11 anos de idade, e a gente foi receber a fluidoterapia, porque assim como o Sérgio, eu também tenho que fazer desobsessão toda semana, porque senão não funciona. Depois da fluidoterapia, eu resolvi perguntar para ela, filha, porque as crianças percebem muito mais do que nós. É que a gente não dá muita bola para assunto de criança. E às vezes eles têm tanta coisa para nos dizer. Mas eu resolvi perguntar para ela, filha, tu sente alguma coisa na hora que tu recebe o passe, a gente vai no centro espírita? Ela disse, sinto, pai. Claro que eu sinto. Na hora que o médium está colocando as mãos na minha cabeça, eu geralmente, palavras dela, eu estou de olhos fechados, mas eu sei direitinho o lugar onde ele está com as mãos, porque eu sinto um calor intenso, e aí eu abro o olho que é para ver se está ali mesmo, né? E tá, pai, e tá, porque às vezes está na barriga, às vezes está nas pernas, às vezes está na cabeça, mas o melhor de... Eu digo, que bárbaro. E ela disse, não, e às vezes eu sinto algumas coisas na volta, é como se fossem vozes distantes. Na casa onde eu frequento, há um silêncio bastante respeitoso, como vozes distantes conversando. Os graus de mediunidade da criança. Mas o mais importante, e que eu gosto mais quando eu vou, agora mesmo aconteceu, eu estava super irritada, mas já passou. Então,
quando nós buscamos os recursos espirituais, nós estamos, por sintonia, ativando dentro de nós aquele ser original, aquele ser que não adoece, aquele ser que já traz o remédio, e que, se talvez não curar aquela enfermidade ou aqueles problemas que nós temos imediatamente, estará investindo em sementes, sementes do amanhã, sementes de uma alegria que poderá ser muito duradoura, para que a gente possa efetivamente, na dinâmica do nosso psiquismo, descobrir que nós temos um potencial inato dentro de nós. E lembrando ainda, finalmente, de Jesus, quando ele nos acercou, certa feita, através dos seus apóstolos que deixaram a sua mensagem, ele disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes, porque o reino dos céus está dentro de vós. Tomara que a gente possa, ao término desse dia, levar um pouco desse reino que nós já carregamos dentro, para que amanhã a gente possa estar aqui novamente, aproveitando essa grande oportunidade que a doutrina espírita nos dá. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.